Olá, amigas e amigos do Grupo Rita de Cássia. Olá, companheiros e companheiras da nossa Casa Maria de Nazaré. E a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, o vídeo que está no canal do nosso Grupo Rita de Cássia, que fica no Rio de Janeiro, no Leblon. Nós estamos fazendo os estudos pela internet e vamos iniciar mais um estudo hoje com esse vídeo. Vamos iniciar fazendo uma breve oração e depois nós vamos ter o nosso estudo e ao fim nós fazemos uma oração de encerramento. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos pedindo a Tua proteção para o estudo que iremos desenvolver. Ajuda-nos de modo que a nossa palavra possa estar abençoada e protegida, de modo que possa servir a todos aqueles que se interessam por esse estudo, por esse tipo de estudo, por esses temas, por essas reflexões. Assim, certos da Tua proteção e certos igualmente da proteção dos amigos, protetores, anjos, guardiães de nossa Casa Rita de Cássia, iniciamos o nosso estudo. Muito bem, vamos começar esse estudo. E para começar esse estudo, eu gostaria de fazer umas observações iniciais que sejam importantes, que são importantes para nós, né? Nós estamos gravando esse vídeo em uma medida naturalmente excepcional por conta da quarentena que está imposta para todos nós. É uma situação, obviamente, complexa para muitos de nós, complexa para sabermos lidar com essa situação. Nós que podemos, muitos de nós que podemos estar em casa resguardados, mas nós sabemos que tem muitos que não podem estar em casa resguardados. Nós sabemos que muita coisa há de vir ainda nos próximos dias e é por isso que é nesse momento, é nessa hora que nós precisamos nos fortalecer e, inclusive, voltar a reflexões que possam parecer às vezes tão simples e tão básicas, mas que não são tão simples e tão básicas. São os fundamentos, no caso de nós espíritas, os fundamentos da doutrina, os fundamentos de uma série de reflexões e princípios doutrinários que vão dar suporte para nós atravessarmos todos os desafios que precisamos atravessar e fazer todos os aprendizados que precisamos fazer. Por isso, nessa palestra de hoje, eu gostaria de propor o estudo de nós refletirmos sobre alguns pontos muito basilares, muito simples aparentemente, porém estruturantes, como eu disse, da doutrina espírita. E eu vou começar contando uma história muito interessante que eu presenciei de uma pessoa que narrou essa história e foi muito curioso a sequencialidade da história. Dizia essa pessoa, era uma moça que tinha acabado de perder um filho na gravidez, moça pobre, e ela estava muito desolada. Aquele filho era um filho que ela esperava muito, ela tinha sonhado, acalentado aquele futuro para aquela criança, para ela e para o marido, e ela subitamente perdeu esse filho. Então, conversando com uma amiga nossa que é espírita,
ela fez a seguinte pergunta a essa nossa amiga. Ela perguntou assim: é verdade que nós não somos apenas um corpo, mas nós somos mais do que um corpo? É verdade que nesse corpo, nessa matéria, existe uma alma? E a pessoa respondeu para ela: sim, é verdade. Nós somos um corpo, mas nós somos também mais do que um corpo. No nosso corpo existe uma alma. E a moça ficou escutando aquela informação, pensando, e daí a pouco ela fez a segunda pergunta. Ela disse assim: bom, mas se é verdade que nós não somos apenas um corpo, mas nós somos uma alma também, é verdade que quando esse corpo morre, essa alma sobrevive? E essa pessoa que era espírita respondeu para ela: sim, é verdade, nós somos um corpo, nós somos uma alma e nós somos uma alma imortal. Quer dizer, essa alma vive, essa alma sobrevive, essa alma não perece junto com esse corpo. E a moça ficou escutando aquilo, uma moça muito simples, porém vocês podem observar que as perguntas dela não são perguntas simples, nem o modo como ela raciocina sobre hipótese, alguma é simples. E ela escutando aquilo, ela disse assim: mas se nós somos um corpo e se nós somos uma alma e, portanto, se nós somos também uma alma imortal, é verdade que essa alma lá onde está, onde sobrevive, onde vive, uns chamam de céu, outros de paraíso, outros de mundo espiritual. É verdade que essas almas, elas conversam entre si, elas vivem entre si, elas interagem entre si. Quer dizer, é verdade que existe não apenas uma sobrevivência, mas existe uma vida? Era isso que ela estava perguntando, uma vida comunitária? E a moça respondeu para ela: sim, sim. Não só as almas sobrevivem, como essas almas interagem entre si e também podem interagir conosco, que estamos encarnados, que estamos vivos e que também somos uma alma. A moça então ficou escutando aquilo e perguntou assim: bom, mas se lá onde eles estão, se lá onde eles vivem, se lá como eles vivem, é uma vida e, portanto, eles interagem entre si e, portanto, eles se comunicam e se relacionam entre si e conversam entre si, é verdade que eles podem voltar e nascer novamente? E a moça respondeu: sim. Além de nós sermos um corpo, além de nós sermos uma alma, além de nós sermos uma alma imortal, além de essas almas existirem e se comunicarem entre si e inclusive conosco, sim, essas almas voltam, nascem
renascem, reencarnam-se. Aí a moça parou e disse assim: bom, então é verdade que se eu engravidar novamente, pode ser o meu filho que vai voltar? E a minha amiga respondeu: sim, pode ser ele. Essa história, que é uma história muito interessante pela sua simplicidade, ela na verdade aborda todas as premissas da doutrina espírita. Ela aborda a primeira premissa, que nós somos uma alma, porque que nós somos um corpo nós já sabemos, obviamente, mas que nós somos uma alma. Ela aborda a segunda premissa, o segundo fundamento. Sim, nós somos uma alma e nós somos uma alma imortal. Ela aborda o terceiro fundamento. Sim, nós somos uma alma imortal. E essas almas se comunicam, sejam entre elas e nós e elas. Portanto, é a comunicação entre as almas, entre os espíritos. É o que também pode se chamar, em alguns aspectos dessa comunicação, de mediunidade. E o quarto ponto fundamental: sim, essas almas renascem. Nós, segundo a perspectiva espírita, seríamos almas renascidas. Seríamos almas que tomamos um novo corpo, que reencarnamos. E, portanto, eu digo da sabedoria dessa moça que perguntava, porque a linha de raciocínio dela, das indagações, das perguntas, me surpreendeu muito, porque, na verdade, ela fez toda a lógica, sem saber, que o professor Allan Kardec fez quando do surgimento da doutrina espírita. Essa lógica, esse encadeamento de raciocínio, vocês podem ver, inclusive no livro dos Médiuns, logo no primeiro capítulo, Há Espíritos, está muito bem montada essa lógica de raciocínio, né, desses passos. Somos um corpo, somos uma alma imortal. Essas almas se comunicam entre si, conosco, e essas almas reencarnam. Esses princípios são princípios que muitas pessoas já conhecem. Há muitos vídeos na internet sobre essa matéria, né? Vocês podem pesquisar, procurar. Eu mesmo tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Diálogo Aberto com André Marinho, um vídeo chamado Doutrina Espírita, Explicação Completa, em que eu narro com calma como se faz, como o professor Allan Kardec desenvolveu todos esses raciocínios e todas essas lógicas. Então há muito material sobre isso, sim, muitos de vocês sabem, muitos de vocês conhecem essa lógica da doutrina espírita, até no sentido aqui que nós estamos falando, uma lógica de apresentação pedagógica sobre a doutrina espírita. Mas, nesse momento que nós estamos vivendo, e sobretudo considerando que muitas pessoas que assistem esse vídeo ou são espíritas, ou já são simpatizantes do espiritismo e, portanto, já acompanham as reflexões sobre toda essa temática, o material é vasto que existe sobre esse tema. Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente entender que esses conceitos, esses 4 conceitos que eu enumerei aqui, eles por si só não nos bastam. Não nos bastam no sentido de que, bom, que nós somos uma alma, ok, muitas religiões, se não
a totalidade delas, praticamente, defendem que nós somos uma alma. Que essas almas sobrevivem, seja no céu, no reino de Deus, no paraíso, na erraticidade, no mundo espiritual, o nome que se dá nas culturas, também sim, quantas religiões, né? Todas as vertentes do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, defendem, acreditam, asseveram esses princípios. Que existe também essa vida, vamos dizer assim, essa comunidade de vida, de existência, para além dessa matéria, também isso é presente, né? Quem lê, por exemplo, uma literatura, como por exemplo Dante Alighieri, né? A Divina Comédia, fala como é a vida nisso que na Idade Média eles chamavam inferno, purgatório, céu. Bom, mas que existe a reencarnação dentro de algumas religiões, né? Também isso é verdade, todos conhecem, né? As religiões da Índia, elas são religiões reencarnacionistas. O budismo é uma religião reencarnacionista, embora a maneira como se entende a reencarnação seja diferente, e às vezes até a nomenclatura também é diferente, não usa-se a palavra reencarnação, mas também aqui no Ocidente, né, além do espiritismo, nós temos a teosofia, temos a antroposofia. No Brasil, nós temos as tradições afro-brasileiras, que muitas delas defendem a reencarnação como existência. Então, se muitas outras religiões, doutrinas, filosofias acreditam nesses pensamentos, o que se caracteriza especialmente na doutrina espírita ao juntar esses 4 princípios? Bom, há um método que o professor Allan Kardec desenvolveu. Esse método todos podem conhecer, ele está explícito na introdução à doutrina espírita em O Livro dos Espíritos. Ele também está explícito no Livro dos Médiuns, sobretudo nesse primeiro capítulo que eu citei há pouco, Há Médiuns. Ele também está explícito na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a universalidade das comunicações. Há outros livros, como a Gênesis também, que há capítulos que citam e que, vamos assim dizer, abordam toda essa lógica, o que é o Espiritismo, enfim, há muitos. Mas um aspecto que eu diria e que eu consideraria diferencial e importante para nós refletirmos é sobre quais são as consequências filosóficas, mas não vou nem usar a palavra filosóficas, eu vou usar a palavra quais são as consequências existenciais desses conceitos para a vida humana, para nós, para a nossa realidade. Quais são as consequências reais, concretas, de nós, seres humanos, nos vermos a partir desses princípios? Quer dizer, o que significa, primeiramente, eu entender que o meu corpo físico, ele não é apenas um corpo físico, mas ele é uma alma também. Há em mim o que eu sou é uma mescla, vamos chamar dessa maneira, entre aspas, de alma e de corpo. O que isso significa na prática, para além de uma teoria, para além de uma ideia, para além de uma filosofia, para além de uma experimentação mediúnica, como foi no caso, no surgimento das mesas girantes, conforme eu disse para vocês agora há pouco? Quer dizer, bom, sim, mas e aí? O que significa eu ser também uma alma e não ser apenas um corpo? Nesse momento que nós estamos vivendo, essa reflexão é uma reflexão muito importante, porque tudo isso que está nos atingindo, está atingindo a nossa vida humana, a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa vivência, a nossa experiência, tudo isso afeta não apenas o nosso intelecto,
não apenas as sensações corporais, o processamento dessas sensações, que são as percepções, e que nos dão entendimentos, mas isso tudo atinge algo, um cerne, que vai permanecer existindo quando esse corpo não produzir mais essas sensações, percepções, que a própria biologia, que a própria matéria nos faculta, nos permite. Portanto, tudo que é vivido há de permanecer existindo em mim, ainda que esse mim não vá ser com esse corpo, não vai ser nesse espaço e nesse tempo, mas vai continuar existindo. Portanto, o que significa eu viver este momento, viver as circunstâncias e os desafios que estão colocados em todos os níveis da sociedade humana, pensando que eu não sou apenas um ser vivente de uma geração que enfrenta um problema, mas assim já foi com outras gerações, e assim já foi, e assim será ainda na história da humanidade. Não. Essas experiências, elas estão marcadas, gravadas, fixadas na alma, e numa alma que é imortal. A reflexão sobre isso é muito importante, porque a reflexão sobre isso faz com que, de um modo, a gente tenha que viver dentro de um esforço de estabilidade perpétuo. Porque, sim, é verdade que dentro desta lógica que nós estamos falando, se nós somos um corpo, nós precisamos cuidar deste corpo. Sim, mas ao mesmo tempo nós precisamos cuidar desta alma. Um dia eu fui fazer uma palestra, fazer um parêntese aqui para vocês. E era mais ou menos esse o tema que eu tinha que estudar, que eu tinha que abordar, e eu estava um pouco na dúvida de como fazer, eu estava pensando como que eu ia montar aquele raciocínio, porque eu pensei na seguinte frase: por que o céu, se o que importa é a terra? Bom, segundo essa frase, ela tem um sentido, e um sentido lógico. Sim, o que importa é a terra, tanto é que estamos recolhidos, os que podemos, na quarentena. Estamos tentando proteger a nossa vida e a vida de nossa comunidade. Estamos preocupados com o destino de nosso país e do mundo. Estamos preocupados de como vai ser a alimentação nossa e dos pobres, e mais pobres do que nós. Estamos preocupados com o emprego, com a saúde. Estamos preocupados com as decisões que precisam ser tomadas. Então, era essa a pergunta que me fazia. Por que o céu, se o que importa é a terra? É essa vida material. É essa vida que aqui estamos. Mas, depois de refletir e fazer essa indagação, por que o céu, se o que importa é a terra, eu comecei a fazer uma indagação diferente, vamos dizer, oposta a essa. Por que a terra, se o que importa é o céu? Né? Quer dizer, sim, ok, a terra, mas se o que importa, e se estamos falando aqui no vídeo de que a alma é imortal, e portanto é isso que importa, é isso que vai ser o último e o definitivo, é isso que não é temporário. O temporário, o instantâneo, o momentâneo é estar vivo, portanto, dentro dessa lógica espírita, é vivo aqui na terra, é vivo aqui na matéria. Então, logo, ao falar disso, nós estamos pensando, bom, porque a terra, se o que importa é o céu, quer dizer, se o que importa é a vida imortal. Seja lá o que vier, nós vamos sobreviver, nós vamos enfrentar, porque nós continuaremos vivos. E, portanto, nesse sentido, se nós continuaremos vivos, há margem perigosa
para raciocínios também radicais. Então eu não tenho que me precaver na vida material, por exemplo, segundo essa lógica. Se fosse somente essa lógica. Mas aí eu fiquei pensando, bom, mas está errado também esse raciocínio. Por que o céu, se o que importa é a terra, tem os seus limites de lógica e de pensamento? Por que a terra, se o que importa é o céu, tem os seus limites de lógica, de raciocínio? E aí eu falei sobre nem tanto ao céu e nem tanto à terra. E a palestra foi sobre isso. E eu estou retomando isso aqui porque essa questão da imortalidade da alma nos coloca diante dessa reflexão. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quer dizer, é preciso sim, valorizar a vida material. E a vida material não é só a saúde nossa, mas é a coletividade. É preciso sim pensar como vão ser os empregos. É preciso sim refletir como vão ficar as dinâmicas em todos os setores e todas as áreas do país, do mundo. Então isso é a vida material? Sim, é preciso. Mas é preciso pensar isso considerando o outro aspecto, que é o aspecto da imortalidade da alma. O aspecto da imortalidade da alma não é um aspecto para arrefecer o aspecto da vida material. Não é um aspecto para se pensar, bom, existe a imortalidade da alma, está tudo bem, está tudo resolvido, e para nos eximir das decisões e responsabilidades, seja no âmbito individual, familiar, das grandes coletividades, que nós precisamos tomar. Não. É, na verdade, muito diferente disso. É a vida humana, segundo a lógica da doutrina espírita, é o lidar com este equilíbrio. O equilíbrio de, sim, somos um ser material e sim, somos um ser espiritual. E é esse equilíbrio que nós estamos tendo o tempo todo de exercitar. E isso, veja bem, para vocês que estão assistindo, eu só estou falando do primeiro aspecto de reflexão daqueles grandes aspectos da doutrina que eu falei, né? Nós temos outros aspectos existenciais dentro daqueles 4 premissas daquela conversa que eu acabei de narrar que precisam ser refletidos, que merecem ser refletidos, que devem ser refletidos. Então, é esse pé no chão da vida material, e a vida material ela tem uma grandeza, ela tem uma beleza que ela nos impõe, ela nos determina. Né? Nós sentimos fome, nós precisamos comer, nós precisamos acordar, nós precisamos dormir. Há uma dinâmica própria que nos impõe uma vida, uma sobrevivência, uma rotina, um esforço, uma luta. No bom sentido, o professor Pietro Baldi dizia que a luta ela deve ser valorizada, porque a luta é a luta biológica pela sobrevivência e a nossa espécie lutou pela sobrevivência, tanto a nossa quanto todas. Bom, mas como que estes aprendizados da vida material, da vida biológica, da vida corpórea podem ser, vamos assim dizer, processados junto com os aspectos da vida espiritual? Então, em momentos de dificuldade, nós somos confrontados, sobretudo os que creem na vida imortal, a essa reflexão. Nem uma vida, nem apenas outra vida. Como eu dizia, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. A imortalidade da alma, ela não nos pode servir de fuga do mundo e de fuga da realidade do mundo. A imortalidade da alma, ela nos
serve de reflexão para tantas coisas, mas para nós enxergarmos que sim, essa vida material que nós estamos submetidos, ela tem a sua potência, ela tem a sua força, ela tem a sua seriedade, ela tem a sua alegria, ela tem a sua beleza, ela tem... Mas existem outras coisas também, para além disso. E o pensar nisso é um pensar sério e responsável. Não é uma alienação, não é uma fuga do mundo, não é uma negação de como o mundo é, mundo biológico tal e qual ele é. Não, nada disso. Isso é uma reflexão para momentos de extremos desafios, nós pensarmos que as nossas decisões éticas, morais, espirituais, psicológicas, psíquicas, vamos falar assim, né? E não apenas essas, mas também as decisões políticas, econômicas, logísticas, tudo isso não tem repercussão apenas neste mundo aqui, material, mas também tem uma repercussão e uma existência numa vida imortal. Quer dizer, esse aprendizado, essa vivência, essa experiência, ela não serve apenas para aqui e agora. Ela tem impactos e aprendizados sobre a alma imortal que são inimagináveis para nós. E, portanto, o fato de a moça perguntar assim, bom, mas se nós somos um corpo e uma alma, essa alma então é imortal? E daí ela fazer o raciocínio de, bom, se essa alma é imortal, então nós podemos, essas almas lá onde estão, onde existem, onde sobrevivem, como sobrevivem, elas se comunicam entre si, ou, no caso depois que foi acrescentado, podem até se comunicar entre nós. Quer dizer, todas essas informações precisam ser informações ativas. Sim, a morte existe. O que não existe é o fim. A morte material existe, biologicamente. E essa alma, esse ser e esse espírito, bote o nome que quiser, cada religião bote um nome, no caso da doutrina nós falamos espírito. Esse espírito, sim, ele é um ser vivo. E está e pode estar em comunicação conosco, porque nós somos uma alma, ele é uma alma. Portanto, tudo o que é preciso para haver uma comunicação, nós temos. Nós temos. Então, isso não se trata nem especificamente da palavra mediunidade. Isso se trata da comunicação entre as almas, entre os seres, entre a vida. Então, companheiros e companheiras, para não me alongar muito, porque nós poderíamos falar aqui de cada um desses itens e fazer reflexões em muitos âmbitos, porque pensar-se como uma alma imortal não tem impactos apenas para a vida individual ou individualista, se quiser usar essa palavra, para as pessoas. Pensar-se uma vida imortal, isso tem a ver também com toda a construção societária humana. Quando a gente diz societária, é em todos os aspectos, né? O que seria uma economia que considerasse a imortalidade da alma? Uma economia mundial. O que seria uma política que pensasse a imortalidade da alma? O que seria a saúde? E há muitos aspectos, né, e estudos que já fazem essas reflexões. O que seria o direito, por exemplo?
se considerasse essa possibilidade da imortalidade da alma. A verdade é que durante alguns séculos na história da humanidade isso tudo foi considerado. Sim, foi considerado, né? Na Idade Média eles acreditavam na imortalidade da alma de tal maneira que as instituições econômicas, políticas, sociais, culturais, todas eram uma coisa só, era uma grande unidade. Mas aquele tipo de vivência religiosa, aquele tipo de experiência religiosa, apresentou uma série de problemas e desafios tão complexos que, inclusive, a era que nós vivíamos, ou vivemos ainda, não sei, a modernidade, é consequência do desequilíbrio do que foi aquele momento em que se refletiu que por que a Terra se equivale ao céu? Ou houve um desequilíbrio entre a reflexão entre por que o céu se equivale à Terra? E esse desequilíbrio, que é o que podemos dizer, que eu estou dizendo aqui, que caracterizou a Idade Média, e a Idade Média foram 1000 anos, né? Portanto, são muitos séculos, é muito diferente a dinâmica de cada um dos séculos. Isso nos traz até aqui. E nós somos herdeiros, seja como coletividade, seja como espírito individual, dessa experiência pretérita, que em alguns aspectos foi positiva, em outros aspectos foi negativa. Mas a hora de refletir agora é a hora de nós pensarmos como pegar esses conceitos dessa conversa, dessa moça, dessa sábia moça, porque saber as perguntas certas às vezes é mais importante do que saber as respostas. Saber perguntar, saber abrir-se à pergunta, abrir-se ao desconhecido, abrir-se para confrontar a si mesmo e mudar a sua própria visão sobre as coisas. Então, a sabedoria que essa moça teve é uma reflexão para nós pensarmos quais são as consequências existenciais desses conceitos muito simples, muito basilares da doutrina espírita na vida de cada um. Bom, era essa palestra que a gente ia fazer hoje. Está aí para você essa reflexão. Vamos fazer o nosso encerramento com uma breve oração. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos agradecendo a oportunidade desse estudo, a oportunidade dessa reflexão e rogando-lhe a bênção para nós fazermos os aprendizados que necessitamos fazer diante de tudo o que nos é oferecido de desafios em todas as esferas de nossa vida. Muito obrigado, que seja em seu nome, em nome dos protetores, do Rita de Cássia e da Casa Maria de Nazaré, que nós encerramos esse estudo. Muito obrigado.